Já pegou a sua Bíblia? Vamos estudá-la? Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua palavra no nosso coração. Venha falar poderosamente e transformar nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 23 de Lucas diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. No capítulo 24, os anjos aparecem às mulheres que foram visitar o sepulcro de Jesus e falam o seguinte: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o versículo 54, a última parte dele, e alguns versículos em diante. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. A Páscoa nos traz um momento de reflexão, de tristeza, de angústia, de sofrimento, porque o nosso Mestre Jesus morreu por mim e por você. Ele cumpriu com toda a palavra escrita a respeito dele, pois era necessário que ele morresse por nós, para nos dar vida eterna. Jesus morreu. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ao terceiro dia, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, levando ali perfumarias. Mas os anjos apareceram e disseram para elas: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo, ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo agora ele vai de encontro com as trevas e diz: Ó morte, onde está a tua vitória? O seu aguilhão é o pecado, mas Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não somente ressuscitou, outros ressuscitaram e morreram, mas Jesus subiu aos céus e vivo está. E ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Quando você estiver passando um momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, de luto, lembre que Jesus está com você. Pense nisso. Reflita sobre Jesus, que ele morreu por mim, por você, venceu a morte. Não existe sofrimento, não existe dor que o Senhor não possa aliviar e tomar sobre si. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele venceu a morte. Então, quando você estiver com dor no coração, na sua vida, na sua alma, busque o Senhor e diga: Senhor, alivia essa dor. Me consola, renova-me. E ele vai fazer isso. Mas a beleza da Páscoa, a alegria da Páscoa, é que Jesus é o único que venceu a morte e que pode dar vida e vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus venceu a morte. Só ele pode dar vida eterna. Se você crê de todo o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que venceu a morte, ele vai vir e vai fazer morada na sua vida. Ele vai ser o seu único Senhor e Salvador. Feliz Páscoa, é uma Páscoa que Jesus é o Senhor. E não somente uma troca de presentes, ou com os ovos de chocolate, ou barras de chocolate. Não, essa festa é a festa da ressurreição, do Cristo vivo. Você pode comer chocolate à vontade, Deus te abençoe. Mas que você tenha consciência, no seu coração, a certeza da sua fé, que Jesus Cristo está vivo e vive para sempre. Olá, meus irmãos da IBGEM, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Kelly, estou aqui no Níger. E eu quero agradecer aos irmãos todo o empenho, todo o engajamento que vocês têm com a obra missionária, que vocês têm com o nosso ministério, com a obra do Senhor aqui.
Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os recompense, que o Senhor nos faça permitir ver frutos de tudo isso que nós temos feito juntos. E hoje eu gostaria de pedir oração pelos nossos projetos de nutrição. Nós estamos aqui na capital com 82 crianças, nós estamos na aldeia com 60 crianças e são muitos os desafios, porque a gente atende as crianças desnutridas e também nós atendemos as crianças órfãs. Então, geralmente as famílias chegam até nós bastante sensibilizadas. Nós recebemos uma jovem mãe, a mãe da Cássia, segunda-feira passada. Ela estava muito sensível, o marido dela tinha acabado de falecer e ela estava com a filhinha, sem condições de manter a filha dela, de dar o necessário para a vida, né, que é comida para a filha dela. E ela falou: por favor, nos ajude, me ajude com alguma coisa. Eu posso ficar um dia me alimentando uma vez só por dia, mas eu não consigo deixar minha filha passar por necessidade. E ela chorou muito e nós tivemos a oportunidade de falar sobre Deus, falar sobre o Espírito Santo que consola, que colhe as lágrimas, que está ali do lado dela. Nós tivemos também a oportunidade de falar para ela que ela pode orar, falar com Deus na língua dela, porque tem muitas acham que precisa saber, aprender a língua árabe para poder falar com Deus. E foi um momento muito precioso que ela pôde chorar, que a gente pôde orar com ela. Então eu peço aos irmãos que orem por ela, que orem também por nós, porque é tão difícil receber essas famílias e são muitas mulheres, são muitas avós que chegam com seus netinhos que perderam suas filhas. E eu peço que Deus nos dê sabedoria neste momento para consolar essas famílias, né? Ore também pelo projeto de nutrição em Kirtash, na nossa aldeia, para que a gente tenha recursos para continuar o projeto ali. São muitas mulheres, 60 famílias, né? E eu gosto sempre de falar que além de nutrir as crianças, a gente gosta de levar amor e esperança para as famílias, como a gente fez com essa jovem mãe viúva. Então orem por nós, orem por essas mulheres, pelas crianças, que elas sejam logo recuperadas. Nosso desejo é de ver todas saudáveis, bem, correndo, do jeito alegre que é criança, né? E mais uma vez, muito obrigada por caminharem conosco, que Deus os abençoe grandemente. Ore comigo se você ainda não tem Páscoa no seu coração, a verdadeira Páscoa. Diga aí: Senhor Jesus, perdoa o meu pecado e eu recebo como meu único Senhor e Salvador, porque o Senhor venceu a morte e vivo está. Só o Senhor pode me dar vida eterna e eu recebo pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Feliz Páscoa e a paz do Senhor.